Ondas de calor, sudorese noturna, cansaço, alteração no humor, dor de cabeça, ganho de peso, osteoporose, infecções urinárias, secura vaginal são alguns dos sintomas mais comuns nas mulheres com menopausa. Apesar de existir, pessoal, uma terapia chamada terapia de reposição hormonal para libertar essas mulheres da agressão que faz a falta de determinados hormônios no corpo, um estudo, que foi o maior estudo feito, mostrou que esta terapia causava maior ocorrência de câncer, derrame e infarto. E os dados publicados desse estudo foram amplamente divulgados pela mídia, criando, claro, pânico entre as mulheres, e até hoje existem várias controvérsias sobre o assunto. Então, se você tem dúvida de fazer ou não a terapia de reposição hormonal para tratar os seus sintomas da menopausa, este vídeo foi feito para você. Vem comigo! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal mais saudável do Brasil. É o seu canal sobre melhores evidências em saúde. Aqui a gente responde todas as suas perguntas que você sempre quis saber, baseado nas melhores evidências e atualizadas disponíveis no momento, ok? Bom, eu ainda não estou na menopausa, faltam alguns bons anos para mim ainda, graças a Deus, mas eu preocupada para quando esse momento chegar, eu me motivei a fazer este vídeo e acredito também que seja a dúvida de muitas mulheres e médicos por aí, tá? Então, como eu falei na abertura do vídeo, a terapia de reposição hormonal foi apresentada como uma terapia que poderia permitir que as mulheres se libertassem da agressão, que é a falta do hormônio feminino, do estrogênio, tá? E seus consequentes e vários sintomas devido a essa falta. E também essa terapia de reposição hormonal era apresentada como um tratamento para prevenir doenças cardiovasculares e melhorar a função cognitiva dessas mulheres. Só que após os achados do estudo chamado Women's Health Initiative, que foi o maior dos estudos, e eu me lembro, eu estava assistindo uma das minhas primeiras aulas de medicina baseada em evidências lá na Unifesp, quando meu orientador citou esse estudo, que na época tinha acabado de ser publicado, e os achados desse estudo mostraram um aumento na incidência de doença cardíaca e câncer de mama devido à terapia de reposição hormonal, e houve, claro, uma grande repercussão devido aos achados desse estudo e causou pânico. Essa situação tomou conta e as mulheres se afastaram da terapia. E até hoje, após quase 20 anos, a mensagem sobre a terapia de reposição hormonal nas mulheres com menopausa permaneceu negativa, tá? Teve uma consequência bem negativa desse estudo. Então, muitas mulheres e eu mesma me pergunto se é válido ou não fazer a terapia de reposição hormonal. A gente fica com medo. Será que é válido tratar esses sintomas da menopausa? Será que os riscos superam os benefícios? Ou é o inverso? Os benefícios superam os riscos e eu posso ficar tranquila e tomar e fazer o uso dessa terapia? Existem muitas discussões, pessoal, porque esse estudo que deu início a todo esse grande debate foi realizado em mulheres mais velhas que já estavam quase 10 anos na menopausa e focou em um determinado esquema de terapia, não testou outras formulações e regimes, então por isso que há controvérsias, tá? E para piorar ainda mais essa situação, outros estudos que vieram posteriormente mostraram o benefício da terapia, contrariamente aos resultados desse famoso estudo. Então, nós aqui do 9 Minutos fomos para a literatura e avaliamos o que existe de mais atual e completo sobre esse assunto super interessante e controverso. E a gente traz aqui para vocês em primeira mão. Existe forte evidência de que o tratamento com terapia de reposição hormonal em mulheres pós-menopáusicas não apresenta benefícios na prevenção de doenças cardiovasculares, nem na prevenção de mortes como havia sido pensado anteriormente. Além disso, a terapia de reposição hormonal pode inclusive causar um ligeiro aumento no risco de acidente vascular cerebral, que é o derrame, no aumento de eventos
tromboembólicos, que são a formação de coágulos no interior de nossas veias, no aumento de câncer de mama e também no aumento de morte devido a câncer de pulmão. Calma que eu já vou discutir mais para frente as tomadas de decisão. Além disso, pessoal, o lance sobre melhorar a função cognitiva, que parecia que essa terapia melhorava a função cognitiva das mulheres, é balela. As evidências mostram que não previne, que essa terapia não previne essas mulheres na perda da função cognitiva, que seria a perda de memória, linguagem e atenção, tá? Aqui a gente encontra até um exemplo clássico da medicina baseada em evidências, de como a medicina baseada em evidências tem que ser praticada. E não como era antigamente, alguns anos atrás, por meio das teorias fisiopatológicas ou achados em animais. Então aqui fazendo um parênteses para os profissionais da saúde. Anteriormente, pessoal, acreditava-se, baseado em estudos em animais, que o estrogênio tinha um efeito protetor no nosso cérebro. E uma vez então que os níveis deste hormônio diminuem após a menopausa, achava-se que fornecendo a reposição desse hormônio haveria uma prevenção na queda das funções cognitivas. Ora, já que o estrogênio era protetor do cérebro, só que não. Quando dado esse hormônio para as mulheres, observou-se que não há nenhum efeito benéfico na preservação dessas funções cognitivas. É um exemplo clássico esse de que a prática da medicina deve ser pautada nas melhores evidências, que são as revisões sistemáticas, ensaios clínicos se a gente está lidando com tratamento, né? E deixar estudos em animais, teorias fisiopatológicas, opiniões de especialistas para formular hipóteses a serem testadas à luz de boa evidência científica, ok? Outra evidência que encontramos foi que nas mulheres com menopausa e diabetes não se sabe ainda quais são os reais efeitos da terapia de reposição hormonal. Outra coisa também é que uma única população parece se beneficiar da terapia de reposição hormonal, que seria as mulheres que receberam tratamento cirúrgico para o câncer endometrial em estágio inicial. Neste caso, as evidências que existem não sugerem danos nem malefícios da terapia de reposição hormonal, mas são evidências fracas, diferentemente dos resultados que eu apresentei anteriormente, tá? Então, qual a conclusão que a gente tira disso tudo? É que as mulheres com sintomas intoleráveis da menopausa devem pesar os benefícios dessa terapia com o alívio de alguns destes sintomas contra o risco pequeno, mas que existe, de ocorrência de problemas cardiovasculares, câncer de mama e derrame. Tá? Pesar o risco-benefício. E para os médicos, eles devem levar em consideração essas evidências que eu apresentei aqui quando diante de uma paciente que aparece em seu consultório já com risco de apresentar alguma dessas doenças. Por exemplo, eu tenho uma mutação chamada mutação no fator 5 de Leiden. Calma, não se assustem, tá? É uma condição rara que dá propensão a eu ter trombose venosa, ou seja, um coágulo nos vasos e que possa fazer com que eu tenha um derrame. Então, meu médico, vendo esse vídeo e diante dessas evidências, não deve recomendar para mim a terapia de reposição hormonal, visto que eu já levo na minha bagagem um risco decorrente dessa minha condição clínica. Ele não vai querer multiplicar meu risco me dando a terapia de reposição hormonal, certo? A mesma coisa com aquela mulher que já tem na sua família um histórico de câncer de mama. Ela não vai querer colocar mais um risco na sua bagagem, nem que seja esse risco pequeno. Ela já carrega o seu histórico de risco genético de câncer de mama e ela não vai querer carregar mais um peso na sua bagagem provindo da terapia de reposição hormonal. Ela não vai querer que sua bagagem fique pesada, certo? Então, a terapia de reposição hormonal, ela é contraindicada para pessoas com histórico de doenças cardiovasculares, câncer de mama e trombose. Nem para mulheres que são fumantes ou ex-fumantes, porque eu falei anteriormente que existe um risco de mortalidade devido ao câncer do pulmão.
Dito isso, os profissionais de saúde devem considerar o risco-benefício que a terapia apresenta e, dessa forma, individualizar o tratamento com base nos fatores clínicos e, claro, nas preferências daquele paciente. Pode ser uma paciente que não apresenta nenhum risco e, mesmo assim, não queira fazer uso da terapia de reposição hormonal. O ideal é que essas mulheres passem por um rastreio de alguma doença cardiovascular e de câncer de mama antes de iniciar a terapia de reposição hormonal. E claro que o lance de usar terapia de reposição hormonal para prevenir alguma doença cardíaca ou derrame, como eles achavam que poderia prevenir, caiu por água abaixo, pessoal, está por fora. Quanto a mim, eu já sei que eu não vou poder fazer terapia de reposição hormonal por conta de eu carregar já na minha bagagem a propensão que eu tenho de ter trombose venosa, né? Já carregar na minha bagagem um peso, um risco, mas como a tecnologia é super avançada, eu vou rezar para que encontrem alguma terapia eficaz no momento que eu entrar em menopausa. É isso aí, pessoal, então esse foi mais um vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deem like, se inscrevam no canal, acionem o sininho para vocês serem notificados de novos vídeos que a gente posta aqui, porque informação é poder, ainda mais de qualidade aqui no 9 Minutos. E vocês, então, tenham uma boa semana. Beijos, beijos, meus amores, meus alunos, e até o próximo vídeo.